Agora sim, voltamos. Voltamos. Pifou aqui, gente. Deu um corte aqui no nosso canal, mas já estamos de volta, já estamos ao vivo com você novamente, né? Estamos ao vivo com você novamente. Então, é uma alegria recebê-los, a todos vocês que estão aqui. São 8 horas e 4 minutos, 8 horas e 4 minutos. Estamos aqui novamente. Aqui então, deixa eu ver aqui, a Andréia Fernandes está conosco aqui, está sintonizado conosco, né? Então eu estava aqui falando um pouquinho, aqui, contando um pouco da história aqui da minha vida, lá da minha época de criança, né? Então, quando a gente é criança, acontece coisa que hoje, recordando, dá um filme, né? Dá um filme quando a gente quando a gente recorda o passado, recorda essas coisas bacanas lá do passado. Mas é muito bom, era uma época muito saudável, época de criança, né? Época de criança. Então, como eu disse, eu vou continuar aqui a minha história, depois nós emendamos o vídeo, né? Depois nós emendamos aqui o vídeo. Quero agradecer também a Priscila. Ô, Priscila, a Marcelo já voltou novamente conosco, estava ainda há pouco, né? Então, gente, eu comecei a vender o torradinho amendoim, como tinha falado para você, e nessa época, esse rapaz, o Valdivino, ele estava, um dia desses, eu estava chegando, porque o meu irmão, o Zé, ele ia vender comigo, né? Ele não vendia, mas ele me acompanhava, minha mãe mandava junto, né? Então eu precisava ir atravessar a ponte para vender o torradinho do outro lado. E eu precisava, então, tinha que atravessar a ponte. A minha comunidade ficava do lado de cá do rio, e eu tinha que atravessar a ponte para ir para a cidade e lá entrar nos estabelecimentos para vender, então, esses produtos, né? Para vender esses produtos. E quando foi um belo dia desses, eu estou chegando próximo da ponte e, de repente, esse rapaz, ele estava lá, esse vendedor de amendoim, ele estava lá. Vê só, ele já era um empreendedor também por natureza, esse rapaz. Por quê? Ele fabricava o amendoim na casa dele, né, com os familiares dele, e depois contratava a meninada da rua, dava uns trocados lá para a meninada da rua dele, do bairro dele, da praça ali, para ir vender para ele também. Então ele já era um empreendedor, esse Valdivino, né? Ele já era um empreendedor. Por quê? Porque ele já conseguia montar uma equipe para vender amendoim. Olha só que bacana, né? Como esse rapaz era. Mas como eu estava pegando a freguesia dele, né? Eu estava ali pegando a freguesia dele, então ele me barrou em cima da ponte. Ele disse assim, olha, Beto, aqui hoje tu não vai passar. Eu disse, por que eu não vou passar? Pessoal, eu tinha 7 para 8 anos, e ele estava de 10 para 11 anos. Ele, não, tu não vai passar porque eu não quero mais que tu vende na cidade de amendoim. Ali quem vende sou eu, tu vai vender para outro lugar. Mas eu disse para ele, não, mas eu vou vender ali porque ali o pessoal compra. Eu não vou vender em outro lugar onde o pessoal não vou comprar. Eu vou vender onde o pessoal, né, onde estão ali, que compram amendoim. E eu já tenho a minha freguesia também. Não, hoje tu não passa aqui em cima da ponte, né? Tava ele e mais 4 meninos junto com ele. E eu disse assim, não, mas eu vou. Ele disse, não, se tu vir, tu vai apanhar. Ele disse assim pra mim. Eu disse, então vamos lá, né? Eu fui lá, chamei o Zé, coloquei ele em cima de uma pedrinha lá, que tinha uma pedra com a latinha de amendoim, de torradinho. E eu disse, eu vou pra briga, eu vou ter que abrir caminho, né? Gente, o que eu apanhei naquele dia, meu Deus, foi uma coisa grandiosa. Foi uma coisa grandiosa. Eu apanhei tanto daqueles 4 meninos, 4 garotos e mais esse rapaz, e que fiquei com a boca toda machucada, o rosto, os olhos naquela hora não arroxou, mas no outro dia tava tudo roxo, né? Mas aí eu apanhei aquela surra danada, mas eu tinha que vender aquele amendoim por 2 motivos. Uma, que eu chegasse em casa, né, ia dar o que falar. Todo machucado, onde é que eu andava? Andava na bagunça, né? Isso que a minha mãe ia dizer. Eu não tinha justificativa se eu voltasse dali. Então eu teria
que pensei comigo, sou obrigado a vender, mesmo com a cara toda quebrada, eu sou obrigado a vender esse amendoim para depois eu chegar em casa minha mãe não me dá mais uma surra ainda, né? Porque senão ela vai dizer que eu estava na bagunça, aí ela vai me dar castigo, não vai deixar mais eu vender amendoim, que eu gosto de vender. Então, e eu disse pro Zezé, não fala nada pra mãe, que eu briguei, não fala nada, que eu apanhei dessa meninada aí. Então eu voltei, fui até o Rio, me lavei um pouco e fui vender o amendoim. Aquele dia eu consegui vender todo o amendoim ainda, mesmo o pessoal muito solidário, né? Porque eu expliquei a situação, porque que eu estava daquele jeito. Então eu vendi todo o amendoim, teve alguns que fizeram questão de comprar mais, a quantidade maior para mim já voltar para casa. Voltar para casa, isso mesmo, o mais rápido possível para me curar, porque os meus olhos já estavam arroxando, meu rosto já estava arroxando. E aí eu voltei para casa, vendi o amendoim, voltei para casa, aí eu consegui explicar para minha mãe por que eu estava assim. E aí eu pedi para o Zé confirmar aquilo ali, né? Então aí, bom, passou, fiquei uns 2, 3 dias de molho, né? Não fui nem para a escola, porque estava bem machucado. E depois, isso foi numa terça-feira, quando foi lá para o final de semana, eu já consegui jogar uma bolinha. E na segunda-feira, novamente, depois da escola, que eu estudava até meio-dia, fui vender novamente. E vê só o que aconteceu. Naquele mesmo local, lá estava aquela garotada, me esperando novamente. Aí o Zé já começou, Beto, não vai, eu vou te bater de novo. Eu disse, eu sou obrigado a não ter jeito. Eu sou obrigado a vender porque eu tinha que vender, eu queria vender e não tinha. Fui de novo e apanhei novamente, mais uma surra. E aquele dia não foi tanto, a segunda vez, não, pelo menos não me bateram tanto no rosto, bateram mais no corpo, eu dava para camuflar um pouco. E aí, 2 dias de novo, eu fui de novo, levei mais uma surra. E aí, sucessivamente, eu acho que eu apanhei umas 8, 10 vezes dessa meninada. Só que eu persistia, né? Eu era persistente, eu não parava no meio do caminho, eu era muito persistente. Então, quando fui lá pelas tantas, um dia desse, quando eu vi, o Valdivino eu estava chegando na ponte, já preparado para apanhar novamente, mas eu teria que vender o amendoim para poder jogar bola, para poder a minha mãe me dar liberdade, né? Então, eu cheguei ali naquela ponte e ele estava sozinho do outro lado. Eu disse, o que esse rapaz sozinho hoje ali? Então hoje eu vou bater nele, hoje é o meu dia de descontar. Ele está sozinho, com aquela turma toda eu não tinha condições, né? Mas, deixa eu ver aqui, Priscila, Andréia, com aquela turma toda, muito obrigado a vocês que estão aí me aturando, continuem, por favor. Hoje eu vou bater nele, porque ele tá sozinho lá. O que há? Eu apanhei o tempo todo desse cara, hoje ele tá sozinho. Então, o Zé novamente, Beto, não vai, ele vai te bater, porque ele era bem maior que eu, né? Eu era pequenininho, tava, como falei, de 7 para 8 anos, ele tinha quase 11 anos. Aí a hora que eu fui, ele assim, ele parou e disse, não, Beto, para, eu quero conversar contigo. Eu disse, não tem conversa. Não tem conversa, lá, vamos brigar. Aí ele assim, ó, não, eu quero comprar o teu amendoim. Eu disse, opa, porque eu também era do negócio, né? Ele era do negócio, mas eu também. Eu disse, o que é que tu quer fazer? Eu disse, não, eu quero comprar um amendoim. Eu quero comprar o teu amendoim. Vê só o que esse cara, imagina só, você aí, vê só o que esse cara pensou. Esse rapaz, que era menino também, de 10 para 11 anos, mas era esperto, né? Ele vendia naquela época, existia algumas latas de leite, né? Mas tinha duas latas dois tipos de leite que era muito famoso naquela época, leite em pó, que era o leite ninho, né? Que tinha aquelas conchinhas que eram de alumínio um pouquinho maior, e tinha a lata de leite Glória, que eram umas conchinhas menorzinhas e eram conchinhas de plástico, né? Então, vou mandar um abraço aqui pro pessoal. O Aguinaldo está conosco. Muito obrigado aí, Aguinaldo. Muito obrigado a todos vocês que estão sintonizados conosco agora. E aí, naquelas colchas ali, né? Entre a lata de leite ninho, era maior, aquela que eu vendia, e a dele ele vendia com aquela latinha de leite Glória. E ele tinha dificuldade de fabricar os torradinhos em casa, o amendoim em casa. E eu tinha mais facilidade, né? Mandar um abraço também para o Zé Paulo Manuel. E eu tinha mais facilidade o Zé Paulo, a Zelândia, toda aquela turma lá. E eu tinha mais facilidade de vender com a latinha, com a coxinha de leite ninho.
Enquanto ele vendia com aquela do Leite Glória, que era menorzinho, né? Ele, claro que ele lucrava mais, ele vendia pelo mesmo preço que eu vendia pelo mesmo preço que ele. Então, só que ela tinha a conchinha de leite ninho, ela dava duas. Isso mesmo, dava duas daquela. Pegava amendoim por duas daquela do Leite Glória. E provavelmente o que eu imagino que ele pensou o seguinte: bom, esse cara já apanhou e não desiste, né? E tinha algumas pessoas ali que viam ali já estavam também já de olho nesses rapazes, porque eles me batiam todo dia, né? Então, ele pensou, esse rapaz nós batemos todo dia, ele não desiste. Eu tenho dificuldade de vender torradinho em casa, de fazer os produtos em casa para vender um amendoim, né? Eu tenho dificuldade. Então o que eu vou fazer? Ele assim, e ele vende com aquela conchinha bem maior, eu estou perdendo freguesia, porque a conchinha dele é maior e vende pelo mesmo preço que eu. E aí, eu acredito que ele pensou o seguinte, olha, então eu vou comprar dele, né? Eu vou comprar dele, porque daí eu não preciso fazer em casa. Ele tinha, pelas informações, a mãe dele tinha problema com a mãe dele, que a mãe dele era muito doente também. Então, de certo, ele pensou, vou comprar dele, ele vende para mim com a concha de leite ninho, e eu compro dele, pago o mesmo valor por concha, só que depois eu vou transformar aquela conchinha dele em duas, que é a minha do Leite Glória, que é a conchinha menor, então consigo vender, né? Gilmar Graciano, grande abraço, Gilmar. Grande abraço para você, muito obrigado pela sintonia. Todo o pessoal lá da Nina Moda, um grande abraço para todos vocês. Então, aí ele me parou e disse, não, eu quero comprar o torradinho aí teu aí. Eu disse, tu quer comprar? Bom, então, já que tu queres comprar, então hoje nós não vamos brigar, né? Então eu tinha essa latinha. Então o que nós fizemos? Ele estava com a latinha dele vazia, né? Então ele pegava, mas eu não confiava nele, porque ele já tinha me batido diversas vezes, né? Eu tinha apanhado muito desse rapaz, né? Então eu pegava, o que eu fazia? Pegava uma concha daquela, do leite ninho, botava na lata dele e ele me dava o dinheiro. Então, um de olho no gato, outro no rato, né? Não tinha confiança ali. Eu não confiava nele, ele não confiava em mim. Então, naquele primeiro dia, para negociar, nós levamos 2, 3 horas, né? Agora, entre eu ir brigar com ele para satisfazer o meu orgulho de bater nele e perder um bom negócio, eu não ia, porque, na verdade, eu quero mandar um abraço também para Beatriz, que está sintonizada conosco também. Eu disse, eu não vou perder, muito obrigado, Beatriz. Eu não vou perder esse negócio, né? Outro dia eu me entendo com ele, hoje eu quero vender então, o meu produto. Por quê? Se eu vendesse em cima da ponte, e ver só o que é que aquele Geraldo pensou também. O que é que o Gilberto, o Beto, esse aqui no passado pensou. Bom, se eu vender aqui em cima da ponte, o amendoim vai me sobrar mais tempo depois para mim jogar bola. Eu fico mais tempo jogando bola. Então, e aí eu comecei a vender todos os dias de venda, eu vendia o amendoim para o Valdivino em cima da ponte. Nós negociávamos, eu não atravessava mais. Jair, para você também, muito obrigado. Em cima da ponte, eu vendia ali para ele, ele comprava o amendoim e ele ia vender, garantia a freguesia dele, e eu vendia ali em cima da ponte e voltava para casa e ia jogar bola. Né? Ia jogar bola. Então eu saía mais cedo, só que eu não contava para minha mãe, né? Se eu contasse para minha mãe ia querer que eu voltasse mais cedo para casa. E eu ia lá jogar bola. Então vê só como é que é a coisa, né? Esse rapaz, ele foi estrategista, né? O Valdivino foi estrategista, ele foi muito mais esperto que eu até, né? Foi muito mais esperto, ele montou. Esse rapaz, sendo no dia de hoje, ele ia ser um grande empresário. Ele era um visualizador de negócios, porque com 10 para 11 anos, ele já imaginou tudo isso, né? Bom, esse cara não vai conseguir, não vai parar de vender porque ele é muito teimoso, que era eu, né? Ele pensou com ele, não vai parar de vender. E ele está tomando a minha freguesia porque a conchinha que ele vende, o amendoim dele é maior e pelo mesmo preço da minha. E eu não consigo, já di umas 10, 8 surras nele, ele não para, ele vem sempre, apanha, mas está sempre vendendo, não desiste nunca, né? Porque eu era muito persistente. Então não tem outro jeito, eu vou ter que bolar alguma coisa, né? E aí, então, ele montou essa estratégia de comprar o meu amendoim ali em cima da ponte, que eu tinha a coxinha maior, vendia
com o mesmo preço, deu pelo preço que ele vendia com a dele, que era a minha era do Leite Ninho, a dele Leite Glória, e aí ele ia vender. Depois aí para você que perdeu o vídeo, eu fiz outra live, que daqui a pouco que ainda há pouco aí a nossa internet, eu conto a história desde o começo aqui, mas assim, bem interessante. Então, dali para frente, eu comecei em cima da ponte, então ele era um grande visualizador, esse rapaz também, né? E ele, se fosse no dia de hoje, esse cara ia ser um grande empresário, porque ele tinha essa convicção do negócio, ele conhecia, ele mesmo com 10 para 11 anos, ele era um menino fabuloso, né? Mesmo ter me dado todas essas surras, mas ele estava no negócio dele, ele queria vencer, é a vida, ninguém vai dar moleza para ninguém não, né? Os empreendedores, todo mundo, eu posso, por exemplo, você pode até me dar uma ajuda se eu estiver passando alguma dificuldade, você me dá, mas você não pode tirar da sua empresa para me dar. Você não pode, porque daqui a pouco quebra a sua empresa, né? E esse rapaz, ele tinha essa visão de negócio. Então, ele era um grande empreendedor, E hoje nós temos que ser empreendedor dessa forma. Nós precisamos ter essa visão de empreendedor. Deixa eu ver aqui quem está conosco também. É a Luzia de Oliveira, a Nina. Um grande abraço, Nina. Então nós temos que ter essa visão de empreendedor também. E esse rapaz tinha isso. E hoje nós temos muitos empreendedores, muitas pessoas que muitas vezes, gente, não é só trabalhar, como diz o Júlio Borba. Tem que trabalhar, sim, mas tem que pensar, tem que calcular, tem que planejar, tem que trabalhar com a cabeça também, né? Muitas pessoas acham que trabalho é pegar uma picareta e sair quebrando todo dia por aí. É um serviço digno, quem tem um serviço que trabalha na picareta, claro que é um serviço digno, é assim, mas nós precisamos temos que parar para pensar, porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos que nós devemos criar as possibilidades, se for possível, criar as máquinas para trabalhar para a gente, não é? Então nós temos que trabalhar com a nossa mente, né? Fazer igual com esse garoto. Ele pensou, ele ficou dias e dias imaginando como é que ele ia barrar esse outro garoto, né? E outra coisa que esse outro garoto, que é o Beto do passado, né, lá quando era criança, esse garoto lá, o Beto, ele tinha uma coisa fantástica que era, ele não desistia, né? Aliás, até hoje eu não desisto ainda, né? Quando eu coloco, claro que hoje eu planejo com mais cuidado, eu não vou tanto assim só na coragem, né? Só na coragem, como diz o outro. Eu planejo antes, com muito cuidado, para mim poder acertar mais, né? Quando a gente é mais jovem, criança, muito jovem, a gente atira para tudo que é lado, né? Eu atirava para tudo que é lado, mas errava muito, né? Errava muito mesmo. Acertava também, mas errava muito. Hoje nós precisamos pensar. Hoje nós aprendemos, como nós seres humanos, aprendemos muito. Então nós precisamos pensar, ser estrategista, em qualquer local. Até mesmo se nós trabalharmos de funcionário. Nós não podemos, trabalhando de funcionário, se nós não tivermos visão de negócio, nós não vamos fazer bem feito o nosso serviço. Ah, porque eu não gosto do patrão, porque eu não gosto do encarregado, porque eu não gosto dessa empresa, porque eu não gosto desse trabalho. Tem muita gente que pensa assim, e daqui a pouco o que é que acontece? A empresa que ele trabalha vai quebrar. Vai quebrar. E ele não pensou que a empresa poderia quebrar, e se quebra a empresa, ele fica sem serviço. E se fica sem serviço, ele fica sem pagar as suas contas. Então, por mais difícil seja o serviço, nesse momento que eu esteja trabalhando, eu, você, né, de forma geral, só dando um exemplo, nós temos que trabalhar com muita dedicação. Não importa se eu não gosto do meu patrão. Não importa se eu não... Eu tenho que fazer enquanto estiver na empresa, e eu tenho que pensar no quê? Eu tenho que pensar que a empresa não pode parar. Eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Isso não é ser puxar saco, não, gente. Esse negócio de dizer, às vezes o seu colega pode até dizer, né? Ó, puxar saco. Ó, tá vendo? Ó, vê só, puxar saco, tá ali trabalho. Não é ser puxar saco. É trabalhar para que a empresa ela consiga gerar mais emprego, né? Ah, Beto, mas os trabalhadores têm que ser pagos em dia. Os trabalhadores precisam, aqueles que trabalham, ele vende a sua mão de obra para a empresa, né? E a empresa tem que pagar o direito do trabalhador. Muito obrigado, joinha aí para você também.
O trabalhador precisa ser pago. Ah, grande, Ricardo, voltou novamente. Show de bola, Ricardo. O trabalhador, ele precisa ser pago em dia. Né? Ele precisa ser pago em dia. A empresa tem que pagar o trabalhador, é obrigação dela, porque o trabalhador vende a mão de obra dele para a empresa. Mas só que o trabalhador também tem que reconhecer que se a empresa quebrar, porque ele como funcionário não está fazendo um bom serviço, um bom trabalho, ele vai ficar desempregado, vai gerar outro desemprego, né? Vai gerar o fechamento de uma empresa, porque se o patrão não ganha dinheiro, não consegue pagar funcionário. Se não consegue pagar funcionário, o funcionário é desempregado. Se o funcionário estiver desempregado, é mais uma pessoa que não consegue sustentar sua família, vai ficar devendo, e aí é uma coisa muito triste. Então, nós precisamos fazer o que nós temos que fazer bem feito. Faça mais do que você é pago para fazer. Isso mesmo. Faça mais do que aquilo que você é pago para fazer. Isso mesmo. Porque se você fizer isso, certamente você em breve, mesmo você não achando o seu serviço muito adequado para você, você vai conseguir um emprego melhor. Ou daqui a pouco você vai montar aquele negócio que você sempre sonhou. Por exemplo, eu trabalho na TVR Sul, né, nessa empresa que nós criamos aqui, tenho colaboradores, tivemos aqui o Jonathan, que hoje não está mais com a gente, temos aqui o César, temos aqui a Luzia, o Rally. Essas pessoas contribuem para que a TVR Sul esteja sempre no ar, sempre trabalhando, sempre apresentando novos projetos. Então, a TVR Sul é uma empresa que, se daqui a pouco começar a quebrar uma câmera, daqui a pouco não funcionar, alguém aqui começar a boicotar as imagens, o nosso canal, daqui a pouco a TVR Sul é obrigada a parar, e aí gera desemprego. A empresa fecha, não gera dinheiro, né? Por mais pequena que ela seja, né? Não gera dinheiro, valores, se não tiver valores financeiros, ela acaba quebrando, vai dar uns 3, 4 desempregados, inclusive eu, por isso que eu trabalho com muita dedicação. Na verdade, eu amo o que eu faço, né? Eu gosto de fazer comunicação, eu desde menino já tinha essa coisa de gostar de comunicação. Eu sempre fui um bom comunicador, assim, não uma excelência, né? Nenhuma excelência, mas sempre gostei muito de fazer comunicação. Então, eu estou contando essa história lá do vendedor de amendoim, de abóbora e de amendoim, porque caiu fora ali, para você, Ricardo, para outras pessoas que estão chegando agora, o vídeo, esse nosso assunto de hoje está dividido em duas etapas, tá bom? O vídeo antes de cair e o depois de cair. Eu continuei, depois você dá uma olhadinha lá. Então, estamos aqui. Então era isso o recado que eu tinha que dar hoje, passar aqui para você nessa conversa comunitária, né? Nesse bate-papo comunitário. Eu quero agradecer a você pela sintonia, você que está nesse momento assistindo esse vídeo, parte 1 e parte 2, né? E lembrando sempre, olha, faça aquilo que você tem que fazer e faça mais que aquilo que você é pago para fazer. Vê bem, se você é trabalhador, seja você tem uma empresa, se você é trabalhador numa empresa, ou se você tem uma empresa, faça mais do que aquilo que você é pago, que você ganha para fazer. Porque só assim o seu negócio ou a sua empresa vai para frente e vai continuar gerando dinheiro, riquezas e valores também, né? Às vezes não é só o valor financeiro, mas o valor humanitário, o significado do gerador aí de emprego, ou você, no exemplo do bom funcionário que nós temos que ser, né? Então, tudo isso vai gerar valores e riqueza quando nós fizemos mais do que aquilo que nós somos pagos para fazer. Tá certo? Meus irmãos, muito obrigado. Vocês, meninos e meninas aí do outro lado, muito obrigado pela sintonia. Eu estou muito feliz hoje de poder ter essa oportunidade para contar história. Os vídeos que eu estou publicando, estou começando a dar uma boa audiência, o pessoal está curtindo bastante. E eu lembrando que eu estou sempre aqui na TV Ju, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã ao vivo com você. E agora também às 7h30 da noite, sempre num bate-papo aqui na live aqui, de uma forma mais tranquila, só eu e você conversando. Então fico muito feliz aí de recebê-los aqui no nosso canal. Quero mandar um abraço também
para Ana Paula. Oi, Ana Paula. Beijo. Beijo para você, Ana Paula Madeira, que está lá ligada também conosco. Então, Ana Paula, aproveita aí e assiste o vídeo inteiro aí que nós gravamos. Você está chegando agora, né? Tem a parte 1 e parte 2, como disse. A parte antes de cair a nossa internet e a parte depois que caiu a internet. Então tá aí a nossa história, falando um pouquinho da infância até agora, para que para ilustrar um pouquinho assim as nossas vidas, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado, e eu volto, claro, volto amanhã sábado, amanhã não, eu volto na segunda-feira, às 7h30 da noite, nesse horário aqui com você, ao vivo, tá certo? Grande abraço, muito obrigado, foi uma alegria estar com você. Aliás, é sempre uma alegria estar com você.